A sua sintonia no Oeste Fluminense é 1340 AM. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Música, notícia, opinião, serviço e a sua perto de você. No telefone 27348866. Rádio Jornal 1340, cada vez mais perto de você. Muito bem, minha gente, como eu havia dito, como eu havia prometido, nós estamos recebendo aqui hoje no programa Flávio Azevedo o meu amigo José Antônio Cardoso, né? Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito, né? Aliás, o Instituto de Previdência, que nas mídias aí que eu administro, que eu toco aí, sempre tem aquela pergunta, e os aposentados, né, e tal, e nós vamos conversar exatamente sobre isso. O Zé Antônio vem acompanhando aí bem de perto, vem travando aí uma batalha para conseguir resolver essas questões, né? Que vale lembrar, não é especificamente do IPREVIRB os problemas que acontecem, né? Porque o IPREVIRB, o Instituto de Previdência precisa dos repasses da Prefeitura para que ele esteja em dia com seus aposentados e pensionistas, e essa é a pauta que nós vamos travar aqui. Eu começo dando aqui o nosso boa tarde ao nosso José Antônio Cardoso, né? E pedindo que ele cumprimente os amigos que estão aí acompanhando o nosso programa. Boa tarde, meu irmão. Prazer receber você aqui. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes, principalmente dos servidores municipais de Rio Bonito, né, os nossos aposentados. Um abraço forte. Estamos aí na luta, né? Nós estamos iniciando o mês de junho, e nós temos até o final deste mês uma situação que foi determinada pelo Ministério Público junto com o Poder Executivo para que a Prefeitura Municipal possa pagar o débito que ficou do ano de 2016, em torno de 4 milhões de reais, junto ao Instituto de Previdência. Nós tentamos fazer uma reunião junto ao secretário de Fazenda, o senhor Glauco de Azevedo, para a gente começar a entabular e pontear essa situação, como seria feita essa situação do repasse, porque nós tínhamos conversado junto com a promotora, a doutora Renata, que seria pago em 3 parcelas. Então nós fomos entrar em contato com o secretário municipal de Fazenda para que a gente possa ter alinhavado essa situação. Chegamos lá para conversar, tivemos assim uma surpresa, porque ele estava nos colocando, estava faltando uma determinação do Ministério Público em resolver essa situação. Só que a situação entabulada já tinha sido delimitada na reunião que foi feita junto com o Ministério Público. E nós ficamos apreensivos porque trata-se de um valor considerável, né, que a gente vai conseguir igualar as nossas competências, pois nós estamos devendo um mês aos aposentados e pensionistas. Nós faríamos, de acordo com os pagamentos que seriam efetuados e repassados para o Instituto de Previdência, um organograma, um cronograma desses pagamentos, e pagaríamos de acordo com fosse recebendo essa situação. Aí nós teríamos toda a competência certa, e a gente teria assim restabelecido o pagamento, né, que é devido, né, que é de lei, e até uma questão de dignidade humana, o pagamento dos aposentados e pensionistas. Fiquei preocupado, é claro, com toda razão, né? Porque já venho comunicando, já venho conversando através do jornalista Flávio Azevedo, das suas mídias, do seu jornal, juntamente com o jornalista Alfonso, da Folha da Terra, juntamente com a equipe da Gazeta de Rio Bonito, com a Rádio Sambê também, sobre todos esses problemas. Então, sempre colocando que existia uma mediação com a promotoria, né, com o MP, na parte de tutela coletiva, para que a gente pudesse resolver essa situação. Então, já se vislumbrava no horizonte, no mês de julho, que a gente teria resolvido essa questão. Como houve esse impasse, né, eu acho até também que foi um pouco de cautela do nosso secretário municipal de Fazenda em relação a tudo isso, eu fiquei meio apreensivo. Mas... Só te interrompendo rapidamente, na terça e quarta-feira surgiu a notícia de que
a Prefeitura talvez não fosse cumprir esse acordo que foi feito lá diante do Ministério Público. Isso, houve essa dúvida, houve essa indagação, juntamente com o pagamento, a última parcela do 13º dos servidores públicos municipais. Esse aí foi pro saco, isso não tem jeito, né? Aí eu fiquei apreensivo porque os comentários... Não foi pago, né? Ou seja, você deve ter ficado, caramba, eu fiquei assim, será que eu estou nessa... preocupado, porque era uma determinação também do Ministério Público, com ações ajuizados na Justiça, era um compromisso feito através de um termo de ajuste de conduta, né, feito pelo Ministério Público, o qual as penalidades, quando não se cumpre um TAC de um tamanho dessa situação, é muito complicado para o gestor público, que ele vai responder, porque aquilo faz com que seja um título, vamos dizer assim, que se pode executar, até com o afastamento do gestor público que assinou o TAC. Eu fiquei muito preocupado com essa situação, fui ver em loco a veracidade dos fatos, e parece que simplesmente o que ocorreu foi um atraso na conferência da última parcela dos nomes dos servidores, mas isso já foi resolvido. E a última notícia que eu tive antes de vir para cá, que a mídia eletrônica com os dados dos servidores da última parcela do 13º foi para o banco, ou seja, foi para a Caixa Econômica Federal, para que se providenciasse a última parcela do pagamento do 13º. Então eu acho que aí ficou demonstrado realmente a intenção da administração pública municipal, do Poder Executivo, da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, né, administrado pelo senhor José Luiz Alves Antunes, que ele pretende cumprir os acordos determinados e feitos não só na Justiça, como também no Ministério Público. Em relação ao Instituto de Previdência, tivemos informações que o processo já está pronto e também tem a possibilidade e a disponibilidade e a vontade administrativa e política também de ser pago a primeira parcela agora no final do mês de junho, quando acaba de se pagar o 13º dos servidores públicos. Isso me deixou assim confortável, né, porque foi um acordo determinado. Eu gostaria até de agradecer. A gente tem que criticar também, Flávio, mas também tem que reconhecer algumas ações, né? A gente não pode ser também uma pessoa fria, simplesmente que critica e não reconhece e também não demérito às pessoas. Eu queria agradecer o esforço também do secretário de Fazenda, o senhor Glauco Azevedo, que vem nos tratando com muita dignidade, com muito respeito, e tem se mostrado muito responsável nessa parte junto com os aposentados e pensionistas, né? Mostrando que tem vontade de resolver isso. É uma pessoa que a gente estima muito, né? Filho do nosso grande companheiro Oswaldo de Azevedo, que foi secretário também municipal de Fazenda, foi servidor público também, durante vários anos exerceu a sua profissão, o seu munus público com muito respeito, com muita competência, e a gente sempre teve um carinho muito grande na pessoa do senhor Oswaldo de Azevedo. E não seria até uma ingratidão nossa não ter também essa gratidão junto ao seu filho, que vem demonstrando que tem vontade de resolver os problemas, né? Como a gente vem colocando, a gente se colocou também junto com o Ministério Público, eu já coloquei isso aqui uma vez, coisas que eu estou desde 2015 para resolver, que é esse déficit, esse pagamento, repasse da Prefeitura junto ao Instituto de Previdência, né? Nós conseguimos em 4 meses, 5 meses, ter várias reuniões e conseguir demonstrar os débitos, fazer a consolidação e restabelecer esse tipo de atitude para com o Instituto de Previdência, para que a gente possa resolver esses passivos, esses débitos, para que a gente possa pagar os aposentados e pensionistas em dias. Isso deve ao fato dessa equipe, junto com o Glauco, que tem demonstrado muita responsabilidade, muito carinho com o Instituto de Previdência, o IPREVIB. Temos também que agradecer a participação de Sebastião, o senhor Sebastião, que é contador da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, o qual já participou inclusive como conselheiro fiscal do Instituto de Previdência, e foi uma das pessoas, como membro do Instituto de Previdência, como conselheiro fiscal, que nos alertou para esse passivo de 42 milhões que não teria sido incluído num reparcelamento que foi feito pela Prefeitura há anos atrás. Então ele chamou a atenção para esse fato, nós fomos atrás, corremos atrás dos processos com a ajuda dele, nós estamos aqui reconhecendo, agradecendo essa situação,
foi que nos deparamos também com esse fato, mas conseguimos também, junto com essa mediação da promotoria, inseri-lo para fazer um novo reparcelamento, contando com esse débito de 42 milhões de reais. Então também a equipe da Prefeitura nos tem ajudado, a gente tem que agradecer, a gente faz a nossa crítica, nós temos as nossas preocupações, não só pelo fato de não estar, a gente não estar cumprindo uma determinação em termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, que é uma coisa, como se diz, uma coisa de muita responsabilidade, né, que pode colocar o município numa situação difícil, e a gente então tem essa preocupação. Mas tudo indica que as coisas estão fluindo bem, e a gente agradece aí esse esforço, agradece a todo mundo também, o pessoal do Instituto de Previdência, o senhor Cirineu, Sérgio, o nosso procurador Gustavo, o diretor de seguridade Aécio, aos funcionários, servidores, todo mundo empenhado aí nessa situação do Instituto de Previdência, para a gente resolver essa situação. Se a gente conseguir resolver isso a partir de junho, nós conseguimos zerar nossas competências de débitos, e já até fiz uma reunião junto com os membros do Instituto de Previdência para a gente fazer um fundo para que chegue para o final do ano a gente começar a pagar o 13º dos aposentados em dia. Eu tinha feito até esse comentário aqui no início, saindo são 3 parcelas, né? 3 parcelas. Saindo a primeira agora no mês de junho. Aí eu pago as competências, nós faço uma terceira em julho, né? Isso. Mais uma em agosto. Isso. E aí fica dentro daquele cronograma mais ou menos que o senhor fez de organizar essa dívida com os aposentados. E a Prefeitura, adimplindo com esse compromisso, ou seja, repassando esses valores, eu pretendo fazer um cronograma a partir de novembro para pagar o 13º, começar a pagar a primeira parcela do 13º aos aposentados e pensionistas em novembro, outubro, novembro, dezembro. Eu já adianto uma parcela em outubro, já adianto em novembro, e em dezembro eu acabo de pagar o 13º da galera toda. Só para a gente ter esse cronograma, para a gente adiantar também por uma forma de restabelecer um pouco do que eles perderam nesse Sim, em 2016 o negócio foi esquisito, em 2017, se tudo correr de acordo com o que está se desenhando, vai ser o dezembro vai ser mais tranquilo então para esses. Eu acredito que em 2017, se a gente conseguir, eu acho que nós vamos conseguir restabelecer isso. Em 2017 a gente fecha com chave de ouro, né? E eu já falo mais uma vez para vocês que isso não é uma vitória minha, não é uma vitória do município, isso é uma vitória dos aposentados e pensionistas. Esse troféu é de vocês, esse troféu não é meu. Eu simplesmente estou carregando a equipe, estou ajudando junto com vocês, mas a grande vitória pertence a vocês, né? Presidente, só para a gente entender, essa dívida são 3 repasses que não foram efetuados em 2016 pela então prefeita. Foi isso? Novembro, dezembro e o 13º. Não, foi outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Isso, juntamente com o 13º. Então são 4 repasses, então, praticamente. São praticamente 4 repasses. E também tem a questão dos juros que ficou, porque quando você evita de pagar, ou não paga, ou não repassa, tem que inserir uns juros aí também, juros de correção. E também tem uma outra questão que foi discutida também, que a gente não via possibilidade, que a Prefeitura vinha descontando do Instituto de Previdência nos seus repasses a questão da licença de saúde, né? Nós não temos peritos, a Prefeitura não tem perito, então fica uma coisa muito, muito vaga, e também não tem uma lei regulamentando esse tipo de situação. Falei que esse desconto era indevido e que teria que ser recalculado isso para repassar o que é devido para o Instituto de Previdência. Por quê? A gente só pode, na administração pública, a gente só pode fazer o que está na lei. Se não está na lei, ele não pertence ao nosso mundo jurídico. Então eu não posso fazer uma coisa que não está na lei. Existe a licença médica, o servidor ficou doente, precisa ser afastado do seu serviço, existe essa possibilidade, é uma coisa que acontece com a gente normalmente, né? É um direito. É um direito dessa pessoa, garantida pela Constituição Federal. Agora, quem vai pagar isso? É o Instituto ou a Prefeitura? Aí tem que ter uma lei que regulamente essa situação para saber existe. Quem não existe. Em cerca de 15 anos de Instituto... Não existe isso. Como não existe uma perícia médica para determinar
a invalidez do servidor na sua aposentadoria. Por quê? Vamos supor que um servidor com 30 anos venha a ser acometido de alguma gravidade. Mas esses pagamentos vêm sendo efetuados? Vêm sendo efetuados. Desde que o Instituto foi criado? Isso mesmo. Então o que acontece? E dessa maneira irregular? Isso, dessa maneira irregular. São outra fase. Né? Isso. Aí o que acontece? Só para mim irregular, entender, para a galera... Essa parte é irregular. Só para a galera entender também. No caso, isso aí já é uma outra pendenga que o senhor vai tentar dirimir após essa questão das dívidas aí, né? Também. Porque uma pessoa com 30 anos, por exemplo, é acometido de uma grave doença ou venha se acidentar, alguma coisa desse tipo, e ele possa ficar impossibilitado de exercer a sua atividade. Então ele vai pedir a sua aposentadoria por invalidez com 30 anos, sendo que ele contribuiu, vamos supor, 5 anos, 6 anos com a administração pública, ele terá direito a se aposentar com 100% dos seus vencimentos por ser invalidez. Agora, para que o Instituto possa realmente atribuir essa aposentadoria, existe a necessidade de uma perícia médica para saber se realmente aquela enfermidade, aquele acometimento que ele tenha, dá a invalidez dele, porque pode ser... Que não é novidade, isso acontece no INSS, né? Claro, é dessa maneira que funciona. Ele pode ser que ele seja readaptado em outra função, sim. Ou outro tipo de atribuição, onde que ele possa exercer o cargo. Então isso tudo tem que ser vislumbrado. E isso onera por demais a questão do Instituto de Previdência, porque você paga ao servidor 100% dos seus vencimentos, por invalidez é 100% dos seus vencimentos. A não ser que a reforma previdenciária, que não vai sair, a gente está vendo que Michel Temer não tem apoio, não tem condições ética e moral para conseguir uma votação da reforma previdenciária. Isso já está passivo, né? E a gente sabe que essa reforma previdenciária acabou. O Brasil não vai ter mais essa reforma previdenciária. Pelo menos por enquanto, né? Esse ano acredito que não. Mas tem que ser feita a reforma. Não nas medidas que foram feitas com essas questões políticas, né? Foi uma reforma que foi jogada na mídia, foi uma reforma que não foi discutida, não tivemos audiências públicas, não tivemos nada em relação a isso, ficou de fora vários setores da sociedade brasileira. Inclusive autarquias, como Imprevível, precisam ser ouvidas, né? Também. Eu tenho essa impressão. E eles tiraram os estados e os municípios da reforma. Tem que mandar lá um representante do seu corpo jurídico para entender isso, para conversar, para opinar. Claro. O Brasil, um país de dimensões continentais, a realidade que você tem aqui em Rio Bonito é diferente do Instituto do Amazonas, do Nordeste, completamente do Rio Grande do Sul. Até aqui mesmo no Rio de Janeiro. Eu que sou aqui um curioso, tenho essa impressão. Até mesmo do Rio de Janeiro a diferença é discrepante. E a gente tem que discutir esses fatos. Por exemplo, a administração pública hoje ela é muito pré-determinada em fazer contratos temporários com servidores, aliás, que não são pessoas que são servidores. Fora do quadro efetivo, faz um contrato temporário para serviços urgentes, né? E em alguns casos que a prefeitura necessite de servidores. E faz esse contrato temporário, né? Tem aquele processo seletivo simplificado, aquela situação toda que a gente conhece. E no final das contas, eles não contribuem para o Instituto de Previdência, né? Se for contribuir, ele vai contribuir para o INSS, né? Não vai contribuir para o Instituto de Previdência. Isso tem que ser refeito. Por quê? A gente sabe que se fazer um concurso público é muito complicado, né? Gera muita situação, né? Inclusive pessoas de fora podem interferir. Assim, a gente vê, né? A gente viu isso no ano passado, como que as coisas acontecem. É muito difícil. Mas a administração pública hoje, tomando por base que faz a contratação e com a terceirização de mão de obra que o Congresso aprovou, a dificuldade de se fazer concurso público na administração pública vai ser muito grande. Então, a situação é diminuir o número de servidores drasticamente no Brasil. Aí você vai ter o número de aposentados e daqui a pouco você não tem servidores efetivos. Como é que você vai manter um Instituto de Previdência sem contribuição dos seus segurados? Uma coisa complicada. Aí você tem que discutir. Os segurados, então, faz o quê? Olha só, 22% de patronal para o INSS? Não, vamos rachar isso. 11% para o município, 11% para o INSS. Porque aí você começa a ter uma captação de recursos para o Instituto de Previdência. Cargo comissionado, ele contribui com a Previdência 11% e 22% para o INSS, que é o patronal. Vamos dividir.
Porque quem que começa a ter encargos sociais em cima desses servidores? É o município. É o município que tem que dar segurança, é o município que tem que dar saúde, é o município que tem que dar educação. Então, como é que você vai impactar o município e você não dá nenhuma contrapartida? Não é difícil. Então, você tem que ter uma contribuição para que o município também possa exercer as suas funções estatais, né? Você contrata a pessoa e pega o dinheiro, que é um imposto, né? A contribuição previdenciária, e joga para a União. Esse dinheiro sabe lá que é diluído lá, e aí as malas saem estipadas, 500 mil para um e tal. E para o município aqui a gente fica nessa situação, com um grupo de pessoas trabalhando, que é legal, eu acho legal, movimento o comércio em termos de dinheiro, também dignidade humana para aquelas pessoas que estão exercendo as suas atividades, porque recebe, paga suas contas, aquela coisa toda. Mas os encargos, quem que vai ficar com os encargos? O município continua. O município tem que limpar as ruas, tem que dar educação, tem que dar saúde, tem que dar segurança. Isso tudo vai impactando o município. A gente precisa de restabelecer esse recurso para o município. Presidente, ainda dentro dessa lógica da dívida que ficou de 2016 para 2017, 4 repasses que não foram efetuados pelo Previrb, isso não tem nenhuma penalidade para esse governante que deixou de cumprir essa obrigação, essa responsabilidade? Não, claro, ele vai não gera uma multa ou uma rejeição de contas, sei lá, então o cara fica por isso mesmo? Deixa de passar 4... Com esse tribunal de contas que nós temos aí, eu acho muito difícil uma rejeição de contas atualmente, né? Esses dias eu estava para mandar uns documentos para o Tribunal de Contas, eu não sabia se mandava lá para praça, naquela Praça Santana, né? Ou mandava para Bangu os documentos. Então é muito difícil a gente saber realmente essa questão. Mas já foi levado para o Ministério Público, está com a doutora Renata. E quem é que dá entrada nessa denúncia, no caso? Aí o próprio Instituto? Não, quem denuncia, quem leva o problema ao Ministério Público? É o Instituto. É o Instituto. Levei já, isso já está aqui. Já levei também para o Judiciário, né? Já temos uma ação no Judiciário contra a antiga administração do município, e também no Ministério Público está lá. E já foi também relatado isto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E a Prefeitura também pode fazer isso, né? O novo governante também... Claro, eles também estão cientes disso. E até porque o cara está tendo que se virar para pagar aí uma acredito que a esse parcelamento aí que você está falando. A Procuradoria deveria fazer uma tomada de contas especiais em relação a isso, para que, na Procuradoria, que eu digo assim, iniciar, não que ela vá fazer, porque a Prefeitura tem mecanismo e pessoas para fazer isso. Usando um termo jurídico, montar uma peça, digamos assim. Para que eles possam ver o prejuízo e a responsabilidade, quantificar o prejuízo e quem é o responsável por esse prejuízo. Que, na realidade, só de juros que a gente está conversando aqui nesses atrasos, é quase 1 milhão de juros e multas. Por quê? Deixou de pagar em dia ao Instituto de Previdência. Isso já é um dano ao erário, né? Se você pagasse em dia, não teria impactado isso, né? Como o Glauco colocou, o secretário municipal de Fazenda, só de juros e multas daria para fazer um pagamento, daria para a Prefeitura pagar, acertar uma parcela da Ampla, acertar algumas dívidas que a Prefeitura tem e fazer... É um dinheiro que a Prefeitura deixou de utilizar, que está pagando uma questão volátil, que é os juros e multa, né? Porque é um dinheiro que não tem uma contrapartida nenhuma, né? A não ser se mostrar em dia com o Instituto de Previdência. Mas cria um rombo muito grande no erário. Isso tem que ser responsabilizado, mesmo porque você tem que criar limites, né? Esse é um tipo de coisa que não pode acontecer. Aquela história mas ela não pode ficar por isso mesmo. Não, né? Pode ficar por isso mesmo. Mas foi feito no passado, foi feito. Gente, olha só. Passado foi feito, mas foi feito erradamente. Nós não vamos nos perpetuar no erro. Se a administração passada errou, não quer dizer que as futuras administrações vão errar. Não, o país não vai para frente, né? Nós estamos vendo aí a questão da Lava Jato. Mas porque o antigo presidente ou a antiga presidente roubou não sei quantos bilhões. Isso vai justificar que Michel Temer também tem que roubar? Não é por aí, né? Acho que os erros têm que ser... Quem vier depois dele, né? Quem vier depois dele. Então, acho que essas questões têm que ser resolvidas da forma do limite. E o limite quem dá é a lei.
né? E a gente tem que provocar isso, né? O judiciário é um órgão que ele fica inerte, né? Ele não tem assim sair para procurar os problemas. Nós que temos que levar os problemas para o judiciário para eles resolverem essa situação. Então ele fica inerte. Se você não provocar o judiciário, ele não vai saber o que está acontecendo no município. Então nós colocamos isso, no final do ano passado, em novembro, nós entramos com uma ação judicial contra a prefeitura, contra a anterior administração, para discutir não só essas situações, mas também questões de débitos e as responsabilidades de cada um, com cópia para o Ministério Público, para também que ele tome as suas medidas, faça a sua ação civil pública, improbidade administrativa, e faça com que as pessoas respondam pelos seus atos, né? Nós temos que verificar isso. E a gente tem colocado isso, eu coloquei isso também no dia 7 de maio, quando foi o aniversário da cidade, onde eu tive a oportunidade de usar a palavra, e coloquei que a gente tem que esquecer o que passou, né? Acho que o que aconteceu nos últimos 4 anos, as entidades, as instituições, eles vão responsabilizar cada um com os seus atos, né? Aquele que fez alguma coisa errada, aquele que tem alguma situação complicada junto com a administração pública, vão responder dentro das suas responsabilidades. Isso, as instituições estão para isso e estão funcionando razoavelmente bem no Brasil. A gente está vendo que o Ministério Público, que a mídia, que os jornais, a imprensa está fazendo o seu papel, né? O judiciário vem fazendo o seu papel, então a gente tem que confiar nessas instituições que são fortes para que responsabilize cada um dentro dos seus quadros. Agora, o que a gente tem que olhar para o futuro é com os olhos de solidariedade, é com os olhos amorosos. Nós não podemos ficar olhando para o futuro com vingança, com retaliações, com ódio. Não se constrói futuro com esse tipo de sentimento. Se constrói um futuro para o município com amor, com solidariedade. O que a gente tem que fazer? Olhar para Rio Bonito com carinho, ver os nossos munícipes com carinho, ver os nossos aposentados com carinho, os nossos servidores com carinho e amor, porque senão a gente não consegue resolver os problemas. Uma indagação, vou pagar 13º ou não vou pagar 13º, não tem discussão. Trabalhou, é direito do servidor receber o seu 13º, então pague. Tem alguma coisa errada, vê o que está errado e noticie. A Procuradoria, a Prefeitura tem órgãos especializados nessa situação. A Procuradoria vai à Justiça, vai ao Ministério Público, esse aqui recebeu, mas não deveria ter recebido. Entendeu? Faça com que ele devolva o dinheiro para a administração pública. Agora, não se pode impactar a folha de pagamento simplesmente porque não há folha que eu fiz. Não é por aí. Né? Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco isso e olhar com os olhos de amor, porque foram servidores que trabalharam. Um ponto que eu acho importante é que, assim como você não trabalha para Mandiocão e Solange, você trabalha para a prefeitura, quem deve também o Instituto de Previdência não é Mandiocão nem Solange, é a prefeitura. Isso. É importante saber disso. É o município que está devendo. Né? Às vezes o cara... Mas você vai entrar na justiça contra a Solange? Você vai entrar na justiça contra Mandiocão? Não, você vai entrar contra o município. Contra o município que está te devendo. Seja João, Manel, sei lá quem for. Quem está na gestão, isso não importa. E como eu falei uma vez, quando me perguntaram se eu defendia o governo da antiga administração. Olha só, eu não defendo o governo, o que eu defendo é o município. Eu defendo o Instituto de Previdência, eu defendo o município, eu defendo a Câmara, a Prefeitura e o Instituto de Previdência. Eu não defendo Reis, não defendo Solange, não defendo Mandiocão, não defendo nenhum vereador. Eu defendo a instituição. O meu dever é defender a instituição. Se eu tiver que entrar na justiça contra o município, pode ser A, B, C ou D, mas eu vou entrar, porque eu estou defendendo o direito. E não é questão política, é uma questão de direito. As pessoas têm que entender uma coisa pessoal, não é a mesma coisa que uma questão de direito. Eu, por exemplo, sempre tratei as pessoas, os dirigentes, os presidentes, os prefeitos, com muita cordialidade, com muita educação e com muito respeito. Nunca desrespeitei nenhum deles. Agora, quando é a questão de direito, quando é a briga de direito, aí é uma questão simplesmente de visão. Ou você faz ou não faz. Eu preferi fazer
porque a responsabilidade é minha. Se eu deixar de fazer, eu também estaria prevaricando, que é um crime do funcionário público deixar de fazer aquilo que ele teria que fazer. Então, não quis cometer esse crime. Em tempo de acordos de leniência, é como se fosse uma renúncia fiscal, né? Usando o termo do... eu daria... Quando é o governante que faz isso como instituição, é renúncia fiscal. E no caso sua, como prestador, é mais ou menos, só que dá um nome de prevaricação. Isso, porque você não estão pagando os servidores, não estão pagando aposentado. Fulano é meu amigo, eu não vou falar nada não, né? Não, eu conheço, não seria assim, né? Não, eu tenho responsabilidade com essas pessoas, eu tenho que fazer com que essas pessoas recebam, eu preciso limitar, eu preciso que o município crie estrutura com o Instituto de Previdência, porque amanhã eu não sou mais presidente, né? Aliás, eu não sou agora, eu estou presidente, amanhã eu não estarei mais presidente, entrará outra pessoa, mas com uma estrutura que possa resguardar uma possibilidade de operacionalidade. Né? Isso que a gente está buscando no Instituto de Previdência hoje é uma questão de sobrevivência. E isso vai impactar nas próximas e futuras aposentadorias. Então nós temos que ter um Imprevisto forte, nós temos um Imprevisto limitado, um Imprevisto com leis que possam ser aferidas com bom senso, e que a gente possa ter assim, um futuro basicamente razoável e estável. Apesar que no Brasil, você falar de futuro estável e equilibrado é uma coisa assim meio antagônica, né? Porque a gente acorda às 6 horas da manhã, liga a televisão, sai 7 mandatos, todo dia tem 7, 6 mandatos de prisão pela Polícia Federal sendo cumprido no Brasil. A Polícia Federal nunca trabalhou tanto. Mas parabéns para ele. Então todo dia tem essa situação. E a gente não sabe, porque essa crise institucional, ela bate muito no financeiro também. Então você cria uma instabilidade muito grande. Então a gente não sabe realmente o futuro. Então a gente quer fazer o dever de casa. Já que a gente não está conseguindo mudar a nível federal, vamos mudar pelo menos aqui em casa. Né? Vamos fazer com que as coisas funcionem e tal. E a minha luta não é contra Zé Luiz Alves Antunes, nunca foi, nunca tive nada contra ele. A minha luta não é contra a Solange, que eu também nunca tive nada contra ela. A minha luta, sim, em relação a restabelecer a questão operacional do Instituto de Previdência. E atos equivocados, né, de ambos, que prejudiquem o Instituto de Previdência, o servidor, né, tal, mais ou menos. O que a gente está colocando, né? Eu não vou pagar o 13º porque foi uma folha que eu não fiz. Não é por aí, né? Tem que se pagar o 13º pela questão da dignidade humana, onde que as pessoas trabalharam, e a lei diz que tem que ser paga. Agora, se tem alguém recebendo a mais ou indevidamente, vamos fazer o seguinte: paga-se, depois pega as relações e verifica se realmente aquilo procede. Não podemos penalizar as pessoas antes de criar um processo juridicamente, administrativamente. Né? Eu acho que você não deveria ganhar o 13º, não vou te pagar. Você tem que abrir um processo, dar oportunidade a esse funcionário servidor de fazer o seu contraditório, sua ampla defesa, para saber se realmente aquilo constitui uma verdade, e no final você pesar o que foi apresentado, o que foi respondido, e penalizar ou não o servidor. Agora, simplesmente cortar porque acho que deveria ser cortado, aí você começa a ter um problema muito grave, que é uma questão pessoal. Nós temos essa questão no Instituto de Previdência, onde que eles acham que não deva pagar aos funcionários que estão lá, que são funcionários do Poder Executivo. Né? Só que a lei diz que deve-se pagar. Agora, você não pode cortar o pagamento dessas pessoas sem criar ou abrir um processo administrativo para dar ampla defesa a essas pessoas, para que eles possam exercer, olha, eu estou lá, estou recebendo assim porque a lei tal me ampara, o estatuto me ampara, a Constituição me ampara, enfim, estou porque tem permissão legal. E você equilibrar essa situação. Isso é um assunto que nós vamos tratar já depois do intervalo comercial, né? Deixa eu só ir no intervalinho aqui. Agradecer a galera que está... Deixa eu mandar um alô aqui para a galera que está nos acompanhando. Meu amigo Clóvis Alexandre, grande abraço para ele. A Patrícia Brito de Lemos, sucesso. Janete Moreira, Rita Silva, Eliane Nunes Marinho e minha amiga Vera Lúcia Machado Evangelho. Doutora Vera, grande abraço para vocês. A gente vai no intervalinho comercial aqui e voltamos já já. E já vou até deixar a pergunta no ar aqui para o nosso presidente. Criou-se uma
uma crença de que quem trabalha no Instituto ficou rico, né? Tem salários muito altos, né? E é a próxima pergunta que eu vou fazer, e pedir que o presidente do Instituto de Previdência fale sobre essa questão. Inclusive também outra notícia que eu tenho, de que alguns, esses aí que são ditos ricos, né, estão, parece que sem receber desde fevereiro, março, alguma coisa assim. Os salários do Instituto estão atrasados diante dessa crise. A gente vai falar sobre isso também, né? E mais sobre a questão dos aposentados e pensionistas. Hoje recebendo aqui no nosso programa o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito, José Antônio Cardoso. Não é embora não, que já a gente volta. Vamos lá. Rádio Jornal 1340, Leste Fluminense, cada vez mais perto de você. Conecte Internet, sua melhor conexão. Conecte, planos ilimitados, estrutura fibra ótica, velocidade Não chegou nada ainda não. Só o povo dando boa tarde. Você vai gostar. Acabou do almoço. 21 2747 2116. 21 2747 2116. Conecte Internet, sua melhor conexão. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Rádio Jornal 1340. Nossa voz, sua voz. Sintonia total com Leste Fluminense. Muito bem, deixa eu lembrar aqui dos nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo, né? Tem Frutas, Baeta Gás, Escola Criar, Ibli Curso de Idiomas, Gen Imóveis, Pé Bacana, Sport House, Padaria Guimexe, Fabinho Lava Jato, Gran Medicina Laboratorial e Farmácia Dois Irmãos, tudo isso em Rio Bonito. Nossos amigos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo, que hoje recebe o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito, José Antônio Cardoso. E aí? A história dos salários milionários, né? Então, quem trabalha no Instituto de Previdência, não, lá tá rico. Inclusive, eu queria até deixar aqui, pedir uma opinião sua, né? Uma das argumentações para se não acertar no dia 31 de maio o 13º, a quinta parcela do 13º, o quinto lote, digamos assim, né? Fazer uma cópia da Receita Federal, que usa esse termo lote, né? É que essas pessoas têm um salário melhor e não precisam de seus pagamentos, pode esperar, o que eu acho um tremendo absurdo. Eu costumo dizer que você pode ganhar 100 mil, você tem um orçamento doméstico, familiar, em cima dos 100 mil, 200 mil, 500 mil, igual o cara que ganha salário mínimo e tem o orçamento dele em cima de salário mínimo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, esse comentário que foi criado, né, de que os servidores aí do Instituto de Previdência acabam ficando ricos, não sei o que, tal. Uma série de comentários. O que você falar sobre isso? Olha, a questão que as pessoas colocam em relação a isso também tem a ver com o que aconteceu em épocas passadas, né? Nós tivemos ali um impacto na folha de pagamento. Foi longe agora, hein? Foi mesmo. Nós tivemos um impacto na folha de pagamento. Nós detectamos pagamento de servidores lá, que fazia parte da diretoria, em valores de R$30 mil mensais, né? Enfim, nós já passamos isso para o Ministério Público, já passamos isso para a Prefeitura Municipal de Rio Bonito e estão apurando esses fatos lá. Hoje não existe mais esses salários. Não, porque, olha só, você começa a impactar muito o Instituto de Previdência. Existiam só 2 servidores que eram feitos dessa forma, porque, de forma geral, o que acontece? Quem está lá no Instituto tem uma situação também de cooperação com o Instituto de Previdência, que é responsável do município em cooperar com o seu funcionamento e a sua operacionalidade. Então, eu sou funcionário. Eu tenho 28 anos de poder legislativo. Eu sou funcionário da Câmara Municipal de Rio Bonito, que é um dos poderes municipais. Então você soma o que é o município, o poder executivo e o poder legislativo. É a soma desses 2 poderes. Então eu estou lá representando a Câmara Municipal de Rio Bonito e eu tenho 28 anos de carreira pública no poder legislativo. Nesses 28 anos eu já fui procurador do Poder Legislativo na Câmara Municipal de Rio Bonito.
Eu tenho várias adicionais de qualificação, eu sou mestre em Direito Público Municipal, eu sou pós-graduado em Processo Civil e Civil, enfim, eu tenho todas aquelas situações que o Estatuto me permite adicionar várias questões no meu pagamento. E mais também a questão do meu adicional em relação aos cargos que eu ocupei dentro da administração pública municipal. Isso faz com que os meus vencimentos sejam razoáveis, né? Me dê uma projeção de ganhar bem dentro da administração pública. Mas você tem que ver que quando eu comecei com meus 19, 20 anos a trabalhar na Câmara Municipal de Rio Bonito, eu ganhava um salário pouco, um salário mínimo e mais 10%, vamos supor. Seria mais ou menos hoje R$ 1.200, né? R$ 1.200. Isso inicialmente. Só que depois de quase 30 anos de atividade de servidor público, eu comecei a engrenar e agregar ao meu salário os adicionais que o próprio Estatuto e o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores me possibilitavam fazer isso, né? Eu não fiz nada de legal e nada fora da lei, eu simplesmente... Tem adicional de qualificação, mas como é que se consegue um adicional de qualificação? Com tanto tempo de serviço, se você tiver uma graduação acima do seu cargo permitido. E lembrando que isso não é ilegal, é previsto dentro do Estatuto do Servidor Municipal, lei orgânica, essa coisa toda. Então, nesse período também, eu consegui me formar em Direito, prestei prova da Ordem dos Advogados e fui feliz em passar na primeira prova que eu fiz. A minha média ficou em 80, foi uma das maiores médias do estado do Rio de Janeiro na época. Inclusive eu até coloquei isso no meu diploma, que você tem a faculdade de colocar no certificado a sua nota que você fez do exame da ordem. E eu fui bem nessa situação e me tornei advogado. Tem mais de 15 anos que eu estou advogando, né? Como não tem previsão legal que eu não possa advogar, o Estatuto diz o seguinte: quando você é servidor público municipal, você só não pode advogar em face da fazenda que remunera. Eu não posso fazer uma ação contra a Câmara, nem uma ação contra a Prefeitura Municipal de Rio Bonito. Mas, em outras esferas, eu posso advogar naturalmente. E eu venho exercendo a minha advocacia há muito tempo. E eu tenho me tornado, nessa área, uma pessoa muito bem, vamos dizer assim, sucedida. Não em termos remuneratórios, porque nessa região é muito difícil você falar assim, eu fiquei rico com a advocacia. A gente sabe que é um pouco limitado. Mas eu estou falando em termos de de qualidade. As minhas ações, eu tenho conseguido bastante êxito nas ações que eu pleiteio na Justiça. Então isso me faz também, me dá também a oportunidade de ter outras ações, outras pessoas que me procuram para fazer ações em relação aos êxitos que eu tenho nas ações que eu faço. Pra você ter ideia, em fevereiro nós tivemos problemas eleitorais aí com a questão das vagas das mulheres em relação aos partidos, e como eu também fiz curso de Direito Eleitoral, também me especializei nessa área, me procuraram para fazer as defesas. E eu cobrei um valor dessas defesas e foram 30 defesas que eu fiz, né? Repartido entre os advogados que também me auxiliaram em relação a isso. Então, os meus ganhos hoje com a advocacia somam-se a mais de 5 vezes que eu ganho na Câmara que o que eu ganho no Imprevirbe, entendeu? Então eu tenho essa situação também da questão da advocacia. No Instituto de Previdência nós não temos mais essa possibilidade de juntar os dois salários para pagar os servidores. Primeiro que você perde o limite, né? Você começa a fazer o pagamento das pessoas que estão lá. Eu, por exemplo, vou pagar o meu salário, tanto da Câmara quanto do Imprevirbe. Então isso você tira um pouco do limite. Isso é complicado. Por quê? Eu faço jus ao 11,99, vai e se coloca na caneta? Eu faço jus ao não sei o que, vai e se coloca na caneta? Não. Você tem que chegar, eu faço jus uma adicional. Eu entro com um processo administrativo na Câmara, vai ser verificado se eu tenho realmente a possibilidade de aferir aquilo ou não. O que era feito no Instituto de Previdência não tinha processo, simplesmente existia um pagamento que não se sabe de onde que saiu. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente fez o seguinte: quanto que é o salário dos diretores? Ficou assemelhado aos secretários municipais, ou seja, R$ 5.800, né? Na época. R$ 5.800, que houve aquela redução de 15%, aquela discussão que ainda está... Mas é 5.800. Os diretores não ganham mais do que 5.800. Né? E os salários que é do servidor da Prefeitura e da Câmara
É a Câmara e a Prefeitura que paga, não é o Instituto de Previdência. Com essa ação, nós saímos de uma folha de pagamento de 156 mil reais para 80, 76 mil reais. Que você conseguir economizar a metade em folha de pagamento só com essa ação. Então, a gente não vislumbra. Eu acho que para Rio Bonito é um salário grande. É um salário grande. A gente vê que tem professores que ganham menos, bem menos do que isso. Também é uma injustiça. Mas a gente sabe que é um salário razoável para o município. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão ficar ricas em relação ao Instituto. Primeiro que não tem como ficar rico dentro do Instituto, porque é limitado demais os valores que chegam lá. Para você ter ideia, a folha de pagamento dos aposentados é 950. A gente recebe, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, 970. Vai sobrar pouca coisa para pagar as despesas que tem. Então você não tem dinheiro para que fizesse o que foi feito no passado. Mas mesmo se tivesse, eu também não faria. Não é essa a questão. É uma questão de matemática. Você não pode impactar o Instituto numa situação onde que só vai beneficiar seis pessoas. Então o que faz? A Câmara me deve meu salário, é ela que pague. Tá no, o Estatuto diz isso plenamente. A possibilidade de quem estiver em lotação em outra autarquia, outra situação, ele tem que receber das entidades que o pagam, mais aquilo que dos cargos que ele exerce. Uma pergunta. Então, o secretário de administração João Balbino não é funcionário da Prefeitura Municipal? Sim. E ele recebe também o cargo comissionado de secretário. Sim. Ele só recebe o cargo de secretário ou recebe o servidor mais o cargo de secretário? Os dois. Os dois. Então não é uma questão ilegal. É a questão de você diferenciar o que você vai impactar o quê. Se você for pagar o meu salário da Câmara junto com o do Instituto, não tem como pagar. Não tem como pagar. Vai impactar e vai sobressair aos 2% administrativo. E por que nós temos servidores do Instituto sem receber desde março, presidente? O que está acontecendo aí? Não, primeiro, nós estamos devendo os servidores, assim como estamos devendo aos aposentados. Nós pagamos agora o mês de março, então nós estamos devendo aos nossos servidores o mês de abril, que vai vencer também, dia 5 vence o mês de maio. Então aquela história de que não, dele está tudo certo, o nosso está atrasado, não existe lá. Não tem como fazer essa medição, porque não tem dinheiro para ninguém. Não tem dinheiro para ninguém. Agora, a Prefeitura entendeu que os seus funcionários têm que ser pagos pelo Instituto de Previdência. Só que o Estatuto não diz isso. A legislação que criou o Instituto de Previdência também não diz isso. Então, existe uma questão equivocada da Prefeitura, um entendimento equivocado em relação a tudo isso. Inclusive, foram feitas várias ações na Justiça e eles ganharam liminarmente para que seja feito o pagamento imediato dessas quantias a esses servidores. A Prefeitura fez um agravo, fez um recurso, mas não foi concedido o efeito suspensivo, então vale a liminar dada aqui em Rio Bonito, na primeira instância, para que se faça o pagamento imediato desses servidores. Então, para você ver que, juridicamente, existe um equívoco pela interpretação dos administradores da Prefeitura em relação a esse pagamento. Só que é aquilo que eu falo, eles estão penalizando essas pessoas sem abrir um processo, sem ouvir esses servidores, sem dar a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, simplesmente retiraram do pagamento deles. Eles receberam em janeiro, não receberam em fevereiro, março e abril, mas pagaram em janeiro. E de uma hora para outra retirou esse pagamento da vida financeira desses servidores. As pessoas têm aluguel, têm prestação, tem como fazer suas compras para comer, tem remédio para sobreviver. Criança no colégio. Enfim, tem suas despesas. IPTU, IPTAs, são impostos aí do início do ano. Aí. Você tem que chegar, olha só, eu acho que isso aqui está errado, eu vou abrir um processo aqui, vou te dar a oportunidade e vamos decidir na frente. Não é simplesmente quando a pessoa, o servidor chega para receber o seu salário, não tem salário. Não tem salário. Pagou todo mundo, não pagou os servidores. Eu acho que isso seria uma coisa assim muito imediata e causuística. Você cria uma situação que é pessoal, Isso não é jurídico, isso não é administrativo, isso não é político, simplesmente é uma questão pessoal. Uma pirraça. Porque, poxa, 5 pessoas lá do Instituto, me parece, não são mais do que isso, deixaram de receber os seus valores
da prefeitura. Estão com seus salários atrasados, a sua remuneração no IPREVIB é atrasado. Agora você pensa só o impacto financeiro que essas famílias estão sofrendo. A questão psicológica, emocional. As pessoas têm problemas, gente. As pessoas têm filho que fica doente, a gente fica doente, a esposa fica doente. Enfim, existe uma situação que você tem que se verificar. É uma questão de dignidade humana. Tem alguma coisa errada? Olha, vamos fazer isso, vamos te dar oportunidade para ver como é que vai ficar isso. Não é simplesmente arrancar de uma hora para outra, nem falar para o servidor, vou tirar isso. E assim, se cabe esse comentário, uma coisa que nitidamente a gente percebe que tem um fundo político, porque são pessoas que têm uma certa representatividade política por ser ligados a um marido que é de determinado grupo político, ou então porque a pessoa esteve na campanha de fulano, né? Literalmente você percebe que esses penalizados são pessoas que não são, vamos dizer, e a gente vê também, queridas ao e a gente vê na própria resposta, resposta juridicamente do município, a gente vê claramente que é um aspecto político, porque eles colocam que foram pessoas agraciadas com cargo comissionados. Bem, então os que eles colocaram também foram agraciados com o cargo comissionado. Né? O senhor procurador Gabriel que está lá, doutor Gabriel, ele foi agraciado com cargo comissionado. O secretário de Fazenda também foi agraciado com cargo comissionado. Cargo comissionado é um agravo. Às vezes sabe, não é, né? Não é, às vezes, né? Não, e às vezes também não é graça, né? Pode ser um peso também, né? Mas colocar que houve uma situação para ser agraciado com cargo comissionados é uma coisa assim que a gente vê que não está faltando argumento jurídico para dizer que não vai pagar essa pessoa. Quer dizer, então, que eu acho que ele foi agraciado, por isso eu não vou pagá-lo. Eu acho assim uma coisa, uma discussão um tanto quanto uma função analfabeta, né? Já que você citou um analfabetismo funcional. Eu não tenho que argumentar. Perfeito. E escrevo qualquer coisa ali. Só que a Justiça, o Ministério Público e as pessoas que estão sendo responsabilizadas e estão perdendo seus salários não são idiotas igual a resposta que foi dada. Né? São pessoas esclarecidas que vão procurar os seus direitos. Né? E isso retoma completamente numa situação que pode ser revertida contra a administração pública. Então tem que se pesar as situações. Né? Daqui a pouco é mais uma dívida, mais um peso para o município arcar, porque lá na frente sai uma decisão. Com correções, juros e tal. E a gente tem que ter a responsabilidade do cargo. Nós temos que ter a responsabilidade daquilo que nós estamos ingerindo. Se nós somos agraciados num cargo comissionado X, nós temos que ter a responsabilidade de estar à altura daquele cargo. Mesmo que a remuneração não seja satisfatória, mesmo que as condições de trabalho não sejam as melhores, mas se você aceitou, então, meu amigo, segura o barco e vai até o final, mas com dignidade, com sabedoria, com competência. E não simplesmente tomar decisões pela sua própria ira. Né? Eu digo, você não vai administrar isso com o fígado. Você tem que administrar isso com correção, com juridicidade. Uma decisão dessa, um parecer desse, ou uma defesa dessa, em relação a uma coisa grave, que é o pagamento, o pagamento do salário de um servidor, que são alimentos. O pagamento de salário de qualquer brasileiro, qualquer um no mundo, ele tem uma característica de alimentos. Serve para o quê? Para nos alimentar, para que a gente possa sobreviver. Né? Nossa sobrevivência. Então você jogar isso de forma equivocada e de forma assim jocosa, isso é impedir o cara de comer. Não, implica também dessa pessoa, que não é, como eu coloquei, idiota, como foi colocado naquela situação, de também fazer uma representação junto à OAB. Porque quem fez ali é o advogado. Então ele tem que ter responsabilidade dupla do cargo que ocupa e da função como operador de direito. Você pode simplesmente chegar, pegar uma decisão dessa ou uma defesa dessa e representar na ordem da OAB pelo seu fato de você ferir um princípio constitucional que é da dignidade humana. Então as pessoas estão jogando numa certa forma que não sabem a responsabilidade que tem. Eu acho que ali deveria se pensar até nos princípios que foram feitos em Silva Jardim, que muitos que estão ali têm experiência do que aconteceu em Silva Jardim. E não saíram muito bem lá na filme, não. A foto ficou meio manchada. Então eles têm que botar na cabeça o que eles passaram lá em Silva Jardim para não cometer a mesma coisa em Rio Bonito. A sua reincidência aqui poderá levar a fatos graves.
perda de cargos, que são servidores públicos efetivos, perda da carteira da OAB, porque são advogados, estão operando no direito, enfim, tudo tem consequências. Então, antes de proferir alguma coisa, pensa juridicamente, pense no mundo que você está exercendo e pense na dignidade humana daquela pessoa que está sofrendo, porque isso impacta, e todo impacto e toda ação tem uma reação. E essas pessoas serão discutidas e serão responsabilizadas pelas suas ações. Não tenha a menor dúvida em relação a isso. Eles vão ser responsabilizados pelo aquilo que eles estão fazendo. Então ali não é brincadeira. Se não está satisfeito com o salário, se não dá uma estrutura, pede para sair. Não é simplesmente pegar e fazer o que quer. Né? Não vejo bem assim. Esta é a minha opinião. Né? Presidente, meu amigo Augusto manda aqui uma pergunta, dizendo que está nos ouvindo aqui e tal, está assistindo aí via Facebook aqui o nosso papo. E aí ele pede aqui mais ou menos uma questão conceitual do Instituto de Previdência, o que é, como é que funciona, a serventia de você ter esse instituto, né? Acredito que é uma pergunta que eu te faço, se você já tem o INSS, por que ter um Instituto de Previdência próprio, né, e tal? A questão é que a partir da reforma administrativa foi discutido várias situações, inclusive reformas previdenciárias. Porque é o seguinte, quando se criou o regime próprio de previdência para as entidades públicas, no sentido de criar uma maior agilidade na operacionalidade da questão das aposentadorias, que você resolve dentro do município, do estado, enfim, mais próximo dos servidores, e você consegue administrar com maior facilidade essa situação toda. E ficou muito menos oneroso para a administração pública. Para você ter uma ideia, se a gente fosse para o regime geral, em vez de 12% que o patronal pagava ao Instituto de Previdência, se pagaria 22%. Então você tem um impacto de quase 100% só no patronal. Isso já estava inviabilizando a questão da contratação tanto de servidores efetivos, comissionados e contratações temporárias, estava impactando muito a administração pública local, a estadual, enfim. Então foi feito dessa forma. Primeiro, o INSS é um gigantesco, né? Uma estatal gigante, ela toma conta de todas as situações. E na União, você tem essa questão da Previdência junto com a questão de saúde e social, né? A gente chama de seguridade social. São 3 esferas que são colocadas no mesmo conjunto, que você começa a ter um déficit aí muito grande, porque o dinheiro utilizado não é só para a Previdência. Você tem assistência de saúde, você tem a questão do SUS, você tem a questão do Bolsa Família, enfim, aquelas questões sociais que provém desse dinheiro da Seguridade Social. Já nos municípios não acontece o mesmo, porque o dinheiro só é para a Previdência. A saúde tem o seu orçamento próprio, a educação tem o seu orçamento próprio e o Instituto tem o seu orçamento próprio. Né? O que a gente consegue colocar é o seguinte, um exemplo claro, né, a gente falando tecnicamente, burocraticamente, na teoria, fica difícil de entender. Por exemplo, se você tiver um problema com o INSS na sua aposentadoria, a primeira coisa que eles fazem é cortar a sua aposentadoria. Aí você não consegue resolver no local onde você se aposentou, onde você mora, você tem que ir para uma superintendência que geralmente fica num centro urbano. Aqui no estado do Rio você tem Niterói e Rio de Janeiro. Se você não conseguir resolver esse problema, você tem que ir em Brasília para resolver o problema. Agora eu pergunto, uma pessoa que se aposentou com R$900, salário mínimo, acontece alguma coisa na sua aposentadoria, como é que ela vai fazer para resolver esse problema? É difícil. Já no regime próprio, o Instituto de Previdência está ao lado do servidor. Houve algum problema, diretamente ele vai falar com o presidente do Instituto de Previdência, ou um dos seus diretores que estejam presentes, da Seguridade Social, do Administrativo, do Financeiro, ou a Procuradoria do próprio Instituto. Você está no INSS, você consegue falar com o presidente do INSS, daquela autarquia federal? Humanamente possível. Né? Aqui a proximidade dos servidores é muito mais rápido e isso faz com que as soluções sejam encontradas mais rapidamente para a gente resolver essas questões junto com os servidores. Existe o problema financeiro? Existe, mas isso não é um problema só do Instituto de Previdência de Rio Bonito, é um problema que ataca o Brasil inteiro. Infelizmente nós vivemos no estado do Rio de Janeiro, onde está quebrado financeiramente. O estado do Rio de Janeiro não tem dinheiro para praticamente nada. E as suas responsabilidades com os municípios são muito grandes, tanto na saúde como em outras áreas. Então nós temos aí questão de falta de repasse,
várias situações. Isso impacta diretamente os municípios que também estão numa situação de queda de receita muito grande. Então, os atrasos do repasse, a irresponsabilidade também de não repassar esse dinheiro para pagar outras situações, faz com que a gente comece a desgastar e ter esses problemas. Agora, mantendo-se a lei, repassando em dia e fazendo com que as coisas sejam restabelecidas legalmente, acontece o que aconteceu em Silva Jardim, que é um instituto enxuto, que satisfaz os seus servidores, está em dia e tem caixa, tem fundo previdenciário para honrar os seus compromissos daqui a 20, 30 anos. Desculpa. Enfim, então foi criado esse mecanismo para, primeiro, desobstruir um pouco o INSS, que é o regime geral. Segundo, para permitir que o município administre a sua previdência, né? Desonere também a questão financeira e faça com que o Instituto seja uma situação dos servidores públicos, porque a maioria dos institutos, eles são geridos só por servidores efetivos, não pode ser gerido por ninguém da iniciativa privada. Então esse já é um ponto interessante. Agora, no nosso caso aqui em Rio Bonito, nós temos dificuldade de ter a participação mais efetiva dos servidores públicos, né? Nós buscamos, junto aos servidores públicos, um apoio maior. Né? Eu sei que é difícil, porque você já está aposentado, já está cansado. Você construiu a cidade, você botou o paralelepípedo, você construiu a igreja, você construiu os postos de saúde. Você está cansado, você quer simplesmente estar em casa, descansando, recebendo suas aposentadorias e não quer se aborrecer, não quer enfrentar uma luta, não quer enfrentar um desgaste, não quer ir partir para cima para resolver alguma situação que é de interesse. Eu entendo também isso, porque uma pessoa com 60, 70 anos está na hora de descansar. Agora, é importante também que os servidores ativos nos dê respaldo, porque eles vão se aposentar também. Então, eu acho que isso é importante. Agora, a importância do Instituto de Previdência é nesse fato. Porque a gente vai conseguir, eu acredito que farei isso até o final do meu mandato, individualizar essas contas dos servidores. O servidor vai saber quanto que tem na sua conta previdenciária com quanto que ele vai se aposentar, igual ao FGTS. Isso que eu estava pensando aqui, o fundo de garantia, né? Então, aí, o que acontece? Com esse pressuposto de individualização dessas contas, nós podemos partir até para uma questão suplementar. Você pode fazer um convênio, não que isso impacte geralmente com responsabilidade do Instituto, mas os servidores podem fazer um convênio com uma agência bancária, Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, aquele melhor escolher, para fazer uma aposentadoria suplementar. Ou seja, ele ter como fazer um aporte financeiro e se aposentar tanto no IPREVIB quanto nessa questão suplementar, aumentar os seus vencimentos em relação ao que vai se aposentar. Porque com essa individualização dessas contas, ele, quando iniciar a sua carreira, ele vai saber, daqui a 30 anos eu vou me aposentar com X. Né? Então eu tenho que correr atrás de um adicional de qualificação, eu tenho que correr atrás de um curso, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que galgar mais um nível na minha carreira para aumentar a minha aposentadoria. Pô, cheguei no topo, não consigo mais me aposentar, isso aqui vai ser o limite máximo que eu vou conseguir me aposentar, então eu vou para suplementar, vou fazer uma complementação que eu possa ter mais financeiramente na aposentadoria. Então isso faz com que a gente tenha mais agilidade, e o regime próprio proporciona isso. Já o INSS não tem, né? Ou para a pessoa fazer como a gente está vendo aí acontecer do governo, compra uma casa, né, financiada por Caixa, né? Também. Compra ações na bolsa, né? Ação na bolsa não indica, não, mas comprar uma casa financiada. Minha casa é financiada, eu pago até hoje. Financiamento pela Caixa, entendeu? Eu acho que é interessante o trabalhador ter isso. Porque você tem uma possibilidade, como servidor público, mais fácil de adquirir um empréstimo do que as outras pessoas da iniciativa privada. Porque você pode fazer um consignado, você pode vincular o seu salário a um pagamento, enfim, te dá uma mobilidade de você conseguir com mais facilidade o crédito. Né? É diferente de uma pessoa que está na iniciativa privada.
Por quê? Ele tem a estabilidade de ser demitido a qualquer hora. Já o servidor público não, ele não pode ser demitido, a não ser se tiver um processo administrativo ou judicialmente ele for demitido. Enquanto não tiver isso, por vontade própria do administrador, ele não pode ser demitido. Então essa estabilidade faz com que o banco lhe dê mais crédito do que as outras pessoas. Agora, presidente, falando sobre essa questão de impacto, né, tá na moda agora essa discussão da qualificação dos guardas municipais, né? E assim, não é só armar o guarda municipal que essa lei 13.022 argumenta, né? Por exemplo, se você for fazer essa qualificação em Rio Bonito, você tem que contratar mais guardas, você tem que criar uma hierarquização dentro do quadro de guardas municipais e tal. O senhor, na condição de presidente do Instituto de Previdência, que logicamente isso acaba batendo lá na sua porta posteriormente, aí, quando você criar todo esse organograma de funções, de atribuições dentro da Guarda Municipal, e aí daqui a pouco, sobretudo se ela tiver um poder maior de ostensividade, surge aí as pensionistas, surge aí a questão da invalidez e tal, porque alguém pode ser baleado no exercício das suas funções e tal. Como é que o senhor vê essa lei 13.022? Eu acho uma coisa, eu até concordo com tudo que ela preconiza, mas eu acho meio mandrake porque não se explica de onde vem essa grana para a prefeitura fazer esse investimento, né? Não basta só ele comprar meia dúzia de 38 e entregar o guarda, você tem todo um investimento que precisa ser feito. Como é que o senhor analisa isso à luz do operador do direito que o senhor é e também na condição de presidente do Instituto de Previdência? A questão é a seguinte, né? Infelizmente os municípios, principalmente do interior, eles não têm assim uma visão de organização dos servidores públicos. Como? Fica muito mais fácil você ter esse emaranhado de pessoas e não ter uma política salarial, que você consegue fazer uma manipulação em relação a isso. Aí você cria esse monte de DAS, de carro comissionado. Aí você tem o time do Flamengo e o time do Vasco. Oportuniza essa vantagem para quem você acha que merece, né? Isso. O que acontece? Quem está no time do Vasco ganhou, fica bem durante um período. O time do Flamengo fica meio sacrificado. Quando o Flamengo ganha, o time do Vasco já fica sacrificado, né? Aqueles parafusinhos do DAS começam a sumir, enfim. Então nós não temos essa política. Nós temos que ter um plano de cargos e carreira para as professoras, que nós não temos. Nós temos que ter um plano de cargos e carreira para a saúde, que nós não temos. E nós temos que ter um plano de cargos e salários para os servidores da forma geral. E a Guarda Municipal, a sua estruturação. Se você faz um plano de cargos e carreiras para os professores com seriedade, com competência, tudo certinho, você consegue pagar o piso nacional e ainda sobra dinheiro para o município. Primeiro que você começa a cadastrar, você começa a ter ingerência, você começa a firmar convênios, você começa a ter uma qualidade de vida, começa a ter mais participação dos alunos nas escolas, enfim, os resultados melhoram, porque você, com a valorização do profissional, ele vai dar uma aula com mais satisfação, ele vai começar a ter mais resultados. De repente você vai precisar trabalhar em 200 escolas para ter uma mínima remuneração, né? Isso aí você, e o município com isso começa a vir também recursos que ele possa aferir essa despesa. A administração pública começa a alcançar metas junto ao governo federal. Isso, e começa a sobressair. Eu digo o seguinte, se seu carro está enguiçado, se você não empurrar e ficar de braço cruzado encostado nele, ninguém ajuda não. Ninguém vai saber que você está precisando que empurre o carro. Agora, se você pegar e começar a empurrar sozinho o carro, fazendo esforço lá, e alguém passar e falar, opa, esse cara está precisando de ajuda. Sempre tem alguém que aparece e fala para ajudar. Você, irmão. Então, se você não toma essas ações, também não tem a questão de ser conveniado, enfim, ter recursos para o município. Isso a gente perde muito. Né? Se fizer umas contas aí rápida, o município ano passado perdeu mais de 100 milhões, só com essas situações. Aí você tem também a questão da saúde. Você faz um plano de cargo salário aferindo todo o pessoal da saúde. Quando eu falo saúde, não é só os médicos, não. Você tem enfermeiros, tem pessoas, nutricionistas, você tem a área, o pessoal também da educação, você também não tem só os professores. Tem até o auxiliar de serviços gerais que atua na pasta da saúde, e por estar exposto a situações ambientais diferentes do auxiliar de serviços gerais da escola ou que está varrendo a rua,
essas remunerações também acabam sendo Você pode diferentes ter uma também, né? periculosidade, uma insalubridade, Isso. e você pode também ter uma discussão no futuro, que isso vai ser também debatido, eu acredito que brevemente, da possibilidade de se aposentar com especialidade, com menos tempos de serviço, porque você está exposto àqueles riscos. Enfim, é uma discussão para o futuro. Aí você começa a organizar. Não, só para a gente entender a complexidade de se criar determinadas situações que são pleiteadas, mas não se pensa. Porque dá autonomia. Quando você deu autonomia aos servidores, você foge da regra geral. Qual é a regra geral? É você estar com o Pires na mão e pedir para o administrador me dá um DAS, entendeu? Ficar pedindo alguma coisa. Me ajuda aí, pelo amor de Me Deus. ajuda, pelo amor de Deus. Aí, então, cria essa situação. Agora, quando você tem autonomia, você para de ter isso. Você começa a gerir as coisas por conta própria. Então, é uma coisa que você não começa a sair da escala do administrador. Você começa a defender o Estado, você começa a defender o município. Né? Você para de ser flamenguista e deixa de ser vascaíno. Você vai ser município de Rio Bonito. Mas você vê essa... Aí, a questão do sim, guarda. Sim. Então, a questão do guarda. Eu vejo o seguinte, a carreira deles tem que ser reestruturada, a carreira deles tem que ser planejada, a carreira deles tem que ser feita a adequação como a lei diz que tem que ter. E isso, os municípios teriam 2 anos a partir da publicação da lei. A lei foi publicada... Já venceu, né? Foi 11 de agosto de 2014. 2014. Então, venceu em 11 de agosto de 2016. E as prefeituras teriam que implantar isso até agosto de 2016. Fato que Rio Bonito não fez. Então isso cria um problema muito sério para o próprio guarda. O que a gente vê hoje? Os grandes centros estão sendo sufocados com ações da Polícia Militar em várias questões. Os morros, as favelas e a questão do tráfico de drogas estão tentando reprimir de forma mais eficaz dentro do Rio de Janeiro e Niterói, São Gonçalo, enfim, nesses centros metropolitanos. Para onde que essa galera vai quando começa a apertar muito? Rio Bonito, Itaboraí, Araruama, Saquarema, Cabo Frio. Então eles começam a sair dos centros urbanos e vêm para cá. Quem é que realmente hoje tem uma possibilidade de dar uma segurança maior nos seus municípios? O Estado a gente sabe que está precário, apesar que a Polícia Militar é uma heroína nesse Estado. Tem feito um trabalho que a gente acha assim que, poxa, são super-heróis. Agora, você vai ficar também à mercê de uma questão de uma guarda municipal, não vai ter para onde sair. Você tem que desonerar também a Polícia Militar para que a guarda também faça a sua função. Então, com estrutura, você consegue fazer isso. Por quê? Vamos fazer os convênios, vamos fazer isso. Tudo isso denota um recurso recurso federal. A gente fala o seguinte, temos que rediscutir o Pacto Federativo, porque a União só dá trabalho aos municípios, mas não dá o dinheiro para exercer essa situação. Mas nesse caso da guarda, dos guardas, da questão de saúde, que são os guardas de endemias, a federação ele manda recursos para os municípios. Se você tiver uma coisa organizada, tiver tudo certinho, a questão das multas, se você tiver um estacionamento rotativo, enfim, várias outras ações, você começa a ter um fundo para essas guardas municipais. E eles começam a administrar isso. Eles mesmos vão comprar as suas próprias viaturas, eles mesmos vão aferir a questão de uniforme, de alimentação, enfim, vão conseguir ter autonomia, a palavra-chave é essa, ter autonomia de fazer a sua própria carreira. Agora eu pergunto, quando se fala em autonomia de carreira, qual gestor público concorda com isso? Quase nenhum. Sobretudo em cidade pequena. E aí desse tema, presidente, eu já parto para outro que todo mundo ficou meio impactado aí com... Porque quando fala assim, vamos adequar a guarda, é armar a guarda. A questão não é essa. Você está fazendo uma visão de um discurso que foi feito tempos atrás, que hoje não cola muito. Hoje, quando fala adequar a guarda municipal, é criar uma carreira para a guarda municipal. Não, e criar mecanismos dentro da guarda municipal, por exemplo, a guarda florestal, aqui para a nossa região aqui, é sensacional. Nós que nos preocupamos com a Serra do Sambê, a guarda florestal, a escolar que vai cuidar da porta da escola, que a gente sabe que tráfico de drogas está solto aí, né? Ou seja, dentro da guarda municipal você vai ter vários mecanismos de ação, né? Como acontece dentro da polícia militar que você tem também. E você também visualizar, você sai um pouco do Rio de Janeiro, vamos para o sul, vamos para o Nordeste, que é a coisa mais complicada.
Chega em Curitiba, né, você vai ver uma guarda municipal que quando você chega para a pessoa, conversar com a pessoa, desculpa, ela vai te dar todas as informações com uma educação que você vai falar assim, eu estou em outro mundo, esse aqui não é Brasil, entendeu? Quando o pedestre pisa na faixa, os carros param, não precisa ter sinal, você não gasta, você começa a economizar, né? Você não gasta com um sinal, né? Pisou na faixa, o carro parou. Educação do estudantil, os guardas municipais vão educar os nossos alunos da rede municipal a questão do trânsito. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tira a carteira de identidade. Você, aos 15 anos, você tira a carteira de motorista, que é aquela carteira de motorista você leva para o resto da sua vida. Então, a formação do motorista, né, no trânsito nos Estados Unidos é feita na escola, né? Então, os guardas municipais, junto com os alunos, em Curitiba você vê muito isso, os alunos indo para as ruas para explicar aos motoristas como funcionam as regras do trânsito, né? Como que você deve ser cordial com as pessoas quando você está em movimentação em automóvel, né? Então, quando você vê isso sendo aplicado na sua cidade, né, com uma guarda educada, bem vestida, orientada, dando orientação, o trânsito indo bem, fluindo, todo mundo respeitando as faixas, os sinais, tendo as rondas noturnas, tendo a questão dos alunos, do meio ambiente, tudo funcionando, isso lhe traz muito orgulho para você que é morador da cidade. Que a sua cidade tem uma guarda municipal competente, que a sua cidade tem uma guarda municipal educada, que a sua cidade o trânsito flui bem, que as pessoas são educadas quando dirigem, que as pessoas não atravessam a faixa de pedestre, simplesmente respeitam essas faixas. Enfim, você tem esse arcabouço de organização estatal e da administração pública que denota que o município é bem organizado, né? E com isso você pode trazer o quê? Mais emprego com indústria, mais emprego com o comércio que vem se instalar aqui, né? Outras formas de educação, outras pessoas que, poxa, eu não aguento mais o Rio de Janeiro, cara. Eu não aguento morar naquela cidade, aquilo lá é um tormento na minha cabeça, é tiro para tudo quanto é canto. Mas para onde que a gente vai? Vamos para Rio Bonito, lá é organizado. Lá os professores têm plano de cargo de salário, recebe bem. Lá os servidores têm plano de cargo de salário no serviço da administração. Os médicos têm. É uma cidade completamente organizada e tal. As pessoas começam a procurar locais dessa forma. Agora, se o administrador não tem essa visão e nem responsabilidade com a sua cidade, aí fica difícil. Eu acho que a luta dos guardas não é simplesmente a luta para que ele ande armado, mas que eles tenham a sua carreira como guarda municipal. Porque muita gente, apesar que não ser assim uma maioria, mas muita gente que faz concurso para ser guarda porque ele quer ser guarda municipal. Ele tem aquela vocação, o sonho dele é ser guarda municipal. Não é simplesmente que ele está procurando emprego, mas tem pessoas que são imbuídas, não, quero ser guarda municipal, como tem gente que quer ser policial militar, ou quer trabalhar na polícia civil, quer ser médico. Então cada um tem essa vocação. Então essa pessoa que se dispôs a fazer um concurso público, passou para a guarda municipal, ele precisa de ter um respeito, de ter a sua carreira. Isso é uma carreira para eles, né? Você adequar essa lei e fazer com que a guarda municipal tenha essa estrutura, a sua autonomia e financeira, porque o dinheiro vai vir, não tem gasto para o município, você começa a respeitar esses servidores, você começa a respeitar a cidade e você começa a ter organização na sua cidade. O respeito para com todo mundo, não é só com o servidor público. A gente vê muitas pessoas reclamando, de uma forma geral no Brasil, que o mal desse que está acontecendo em tudo isso aqui, a maioria dos males que acontecem nesse país é culpa do servidor público. Não é bem assim, né? O servidor público tem sua responsabilidade, o servidor público tem suas dificuldades, mas ele precisa de ter a sua carreira. Ele estudou, ele está lá, trabalha, ele precisa ter uma carreira. Como é que você vai formar uma carreira? Com esses planos, com essas leis, essas adequações. Acho que a luta dele é justa, que para o município sai barato, ainda vem verbas, ainda vem convênios para que o município possa aumentar o seu caixa. Dito isso, em virtude do não cumprimento do tal TAC até hoje, pela Prefeitura de Rio Bonito, tem entra o Sindicato dos Servidores Municipais, ingressa na Câmara com pedido de afastamento do prefeito por não cumprimento de uma lei federal. E ontem eu estive com um servidor que disse que ele, na condição de pessoa física,
ingressou também com esse pedido e tal, por questões legais. Frutifica, prospera essa ação? Faz sentido isso? Eu estou aqui até perguntando agora ao advogado especialista. Eu não vi nenhuma entrada de nenhuma denúncia nesse aspecto. Agora, a gente tem que ver o que realmente acontece. Uma coisa é clara, tanto a lei... Existe uma lei federal que não está sendo cumprida. Isso aí é líquido e certo. Líquido e certo. Você tem a lei de improbidade administrativa, que descumprir lei federal, qualquer tipo de lei, é um ato de improbidade administrativa. Outro fato. Você tem um decreto-lei 201, que é específico para vereadores e prefeitos e vice-prefeitos, que trata de crimes de responsabilidade e infrações políticas administrativas, que também lá diz que praticar ou omitir em praticar o que está disposto em lei é crime. Então, se há um entendimento, se existe uma legislação assim, e se existe a denúncia, nada mais cabe ao Poder Legislativo que apurar esse tipo de fato, né? Ou seja, o que vai ser feito, né? Vamos adequar, não vamos adequar, o município não tem intenção, mas por que o município não tem essa intenção? Por que não o fez? Qual a responsabilidade? Apurar todos esses fatos para resolver. Porque não adianta também você pegar e falar, entrei com a denúncia, vai ser cassado o prefeito. Beleza. Depois, continua sem lei? Não é por aí. Qual é o objetivo maior da Guarda Municipal? É ter a sua adequação conforme a lei federal determina. Né? Você tira um, não fez, tira outro, não fez. Daqui a pouco não tem mais ninguém para governar. Né? Alguém tem que discutir a responsabilidade de fazer a adequação dessa lei. Você não pode fazer essa mutação e as coisas não mudam. Então você tem que simplesmente falar, olha, vamos fazer. Vamos obrigar, vamos fazer, vamos à justiça, fazer a obrigação de fazer, enfim, tem que ter um resultado nisso aqui. Não vai ser a melhor adequação, mas vai ser a possível, que o município pode. E com o tempo a gente vai melhorando essa situação. O que não se pode é não deixar de dar resposta a quem quer que seja, ao servidor público ou mesmo ao contribuinte. Se o contribuinte também quer saber alguma coisa ou quer que seja feito, tem que ser dada essa resposta também. E o servidor público também tem que se dar a resposta. É simplesmente falar, não sei o que eu vou fazer, não vou fazer, eu não entendo o que eu tenho que fazer, eu não faço porque eu não entendo que eu não tenho que fazer, se para o município vai ser ruim, vai ser bom, não sei o quê. Não é por aí. A discussão se trava o seguinte, vamos olhar a lei, vamos fazer a adequação, o que o município pode fazer, o que traz de benefício, quais são os prós e os contras, para que a gente possa resolver essa questão, para dar uma satisfação a essas pessoas, porque eles estão ali, não estão pleiteando coisas que são inverossímeis, são coisas, ilusões, não são coisas reais, e que está na lei para ser feita. Então eles têm esse direito. E algumas até com ordem judicial. Também, né? Você descumprir uma ordem judicial, nós estamos no Estado Democrático de Direito, né? A gente tem que respeitar as determinações judiciais, né? Como as pessoas falam, alguma que até de forma hipócrita, né? Decisão de justiça a gente não discute, a gente cumpre, né? Renan Calheiros, que sempre falava isso, quando foi afastado, não saiu do cargo, né? Ficou lá. Agarrado na cadeira. Enfim, é um absurdo a gente estar no Estado de Direito, democrático de direito, e não ter leis cumpridas, né? Afinal de contas, o regime de exceção acabou em 80. Nós estamos no século XXI, em 2017, as pessoas sustentam que é o poder público não cumprindo, né? O que teria que dar exemplo, né? Exatamente. Agora, falando do Instituto, assim, um tema até que nós já conversamos, presidente, tem uma pergunta aqui da Bianca Fagundes. Gostaria de saber do presidente do Previve por que, diante de uma situação financeira tão grave do Instituto, houve aumento de despesas relativas à locação de imóvel, o atual seria mais caro, segundo ela diz aqui, inclusive com piscina, né? Aquela célebre piscina que sempre... Não, eu concordo com ela, isso é um absurdo. E aumento no número de funcionários, uma vez que o imóvel e o número anterior de funcionários foram durante anos os mesmos. O que mudou para justificar tudo isso, em vez de, uma vez que deveria se pensar em enxugar a despesa e não aumentar? Concordo com a Bianca, né? Bianca, concordo com você, é um absurdo. Quando eu entrei lá, eu já peguei esse imóvel locado, né? Paga-se R$ 2.600 por mês naquele imóvel lá, e eu travei, eu não sei se você sabe ou se acompanhou, mas o jornalista Flávio acompanhou, venho brigando incansavelmente para que a prefeitura nos ceda uma área onde funcionou o batalhão da Polícia Militar
aqui na Mangueirinha, né? No centro, né? No centro, para que a gente possa sair dessa locação e ir para aquele prédio, para a gente instalar a sede do Instituto de Previdência. Nós conseguimos uma cessão com muita luta, nós não conseguimos, olha só que absurdo, nós não conseguimos a doação daquele terreno, nós conseguimos uma cessão por um período de 30 anos. No mesmo momento onde se discutia a doação desses 2 terrenos para o Instituto de Previdência, foi doado, se eu não me engano, para o Instituto de Previdência de Regime Geral, INSS, uma área no complexo industrial de Rio Bonito de 2.000 metros quadrados. A nossa área é de 750 metros quadrados. Então, você vê como que a situação é complicada nesse sentido. E eu pedi à Prefeitura, já solicitei à Prefeitura, que ela fizesse uma mini reforma dessas instalações, que a gente possa transferir a nossa sede para esse local, para deixar de pagar o aluguel. A resposta que nós tivemos é que lá ia ser utilizado a questão do CRAS. Aí eu coloquei que existe uma seção, esse terreno está cedido para o Instituto de Previdência, e a gente precisa resolver essa situação, e até agora, como a gente está absorvido numa outra situação, até agora não foi solucionado. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir, vou continuar lutando para não pagar aluguel. É mais uma daquelas tarefas para depois que resolver o negócio da despesa. Então, Bianca, a questão é a seguinte: quando eu cheguei lá, já existia essa locação, esse imóvel já estava alugado. E eu estou querendo realmente tirar isso, sair e não pagar aluguel. Tem uma sede dentro dos imóveis do município, para a gente ter uma sede própria. A gente está lutando isso, essa observação sua foi muito importante, que é uma luta que a gente já vem travando há muito tempo, e também acho que não deveria ter assim. Agora, quanto à relação aos funcionários, o que aconteceu é o seguinte: o Instituto de Previdência, ele sofreu umas alterações, onde todo mundo discute isso e tal, com muita razão e com muita pertinência, mas o Instituto não tinha uma estrutura. Tinha simplesmente a diretoria. Houve uma readequação, conforme a gente estava falando aqui na Guarda Municipal. Isso. É mais ou menos isso. Isso. Aí o que aconteceu? Nós criamos, não que a gente também tiramos isso da cabeça para fazer, mas o município, junto com a Câmara e com o Instituto de Previdência, criou esse mecanismo. O Tribunal de Contas solicitava que se fizesse um comitê de investimento. Você tem um Instituto de Previdência, não tem um comitê de investimento. Então, como é que você vai dar resposta ao Tribunal de Contas daquilo que você está exercendo dentro do Instituto? Não tínhamos uma procuradoria, né? Por exemplo, se a gente tivesse que entrar contra a Prefeitura, nós teríamos que pedir o procurador que fizesse ação contra a Prefeitura. Então, isso também não teria uma característica formal. Então, a estrutura foi criada com chefia de gabinete, o procurador, comitê de investimento, enfim. Nós alteramos a estrutura saindo de, vamos supor, 6 cargos para 10 cargos que foram criados, um total de 10 cargos, ou seja, foi criado 4 ou 5 cargos para emblematizar essa estrutura, com salários de 900 a 1.200 reais. Não foram super salários, né, para a gente fazer face a essa situação. Então, eu acho que você olhar pela questão quantitativa, você vai achar que houve um aumento em relação aos cargos. E aumentou o número de cargos, quantitativamente. Agora, em termos de valores, nós diminuímos, como falei, a folha de pagamento, apesar da criação desses cargos, em a metade que era pago anteriormente. Então, na realidade, houve uma economia de 50%, mesmo com aumento quantitativo de cargos, porque a estrutura do Instituto de Previdência precisava ter essas pessoas, que são pessoas que respondem junto ao Tribunal de Contas, são pessoas que têm suas contas analisadas pelo Tribunal de Contas. Eu sei que hoje, atualmente, isso não é grande coisa, mas são pessoas que têm responsabilidade, recebe multa, tem que devolver valores, responde criminalmente, administrativamente, perde cargo, enfim. Tem todo esse ônus também do cargo que ele tem, coisa que a gente não tinha antigamente. Antigamente tinha 2 pessoas que administravam o Instituto, né? Isso impactou o Instituto de uma forma burocrática que ficamos aí há 12 anos sem fazer um mecanismo sequer de cadastro no Comprev ou no CadPrev junto à Previdência Social. Hoje nós estamos já com o nosso cadastro em dia,
Nós estamos tentando recuperar o nosso certificado de regularidade previdenciária, enfim, porque falta de ações, né, falta de pessoas para fazer esse cadastro. Para você ter ideia, todas as aposentadorias lá, elas são acompanhadas desde a prefeitura até o instituto. Tem uns funcionários responsáveis que assinam e atestam cada situação desse processo. Esse processo é enviado para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas analisa esse processo, vê se tem alguma dependência, devolve esses processos e pede para sanar as pendências que tem. Aí vai ser revisto tudo, saneia esse processo, manda para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai homologar essa aposentadoria. Homologou. Ele devolve esse processo para que a gente digitalize esse processo, cadastre no Ministério da Previdência e depois devolva ao Tribunal de Contas. Isso só estou falando só de aposentadoria, fora das questões administrativas, que isso tem que ser feito. Então, se você não tiver uma mínima estrutura, você acaba não fazendo isso. E você acaba prejudicando algumas aposentadorias. Você acaba não tendo aposentadorias homologadas. Para você ter ideia, por falta dessas medidas burocráticas, nós temos no Ministério da Previdência cerca de 12 milhões de reais que nós não conseguimos municipalizar ainda por causa dessas pendências. Então, isso justifica a necessidade de você ter uma estrutura. Não utilizo todos os cargos que tem lá, né? Quando eu peguei, já tinha uma estrutura de cargos comissionados. Em setembro de 2016, eu exonerei quase a metade dos cargos comissionados que tem. Eu estou mantendo o Instituto com o mínimo possível. A gente está fazendo um trabalho lá com um número reduzido de servidores. As pessoas que nos apoiavam lá, que era cedido, não era bem cedido, mas estava à disposição do Instituto pela Prefeitura, a Prefeitura pegou de volta, foram cerca de 4 ou 5 funcionários que tinham lá, que nos davam auxílio, e funcionários muito competentes, que sabiam o serviço que estava fazendo, eles foram retirados do Instituto. Então nós estamos trabalhando com uma equipe reduzida e com todas essas dificuldades que a gente está tendo aí, que eu estou passando para você. Salários atrasados, aposentadorias atrasadas, e essa questão burocrática, nós estamos revendo tudo isso, mas graças a Deus nós estamos conseguindo, eu reduzi em 80%, nossa equipe reduziu em 80% as pendências que nós tínhamos nas questões burocráticas. Bom, eu quero agradecer aqui a Bianca a participação. Ela deixa mais uma pergunta aqui, presidente, dizendo que tem um parente que é aposentado do Instituto. E ela fala, não sei onde nós poderíamos observar essas contas e tal, ter acesso ao que é direito dele. Imagino que transparência, além de uma necessidade, é hoje em dia as contas dele quase que uma obrigatoriedade quando se lida com a coisa pública. Acho que é uma espécie de algum site onde ele possa, de repente, ter as informações dele, né, e tal. Deve ser isso, mais ou menos, que ela está falando, e mais dados do Instituto também, onde ela possa acessar. Tem o site do Instituto, onde tem a questão da página transparência, que ela pode acessar, www.iprevi.org.br, que ela pode acessar, que tem alguns dados referentes a isso. Quanto à questão dos aposentados... Contra-cheque, essas coisas assim? Também. Deve ser mais ou menos isso. Mas aí o contra-cheque a gente disponibiliza lá no Instituto. É só a pessoa com identidade CPF, a gente faz a disponibilização. E se ele quiser ver a ficha financeira, a pasta funcional... Acredito que seja isso que ela está falando. Bianca, a gente está passando ainda, digitalizando o que estava atrasado. Nós temos cerca de 800 aposentadorias. Cada aposentadoria desse tem um processo que foi feito, que vem da Prefeitura e vai para o Instituto, com vários volumes, com vários aspectos, que a gente está... que o tribunal pede para fazer algumas pendências. A gente está reavaliando esse processo, digitalizando esse processo, para que a gente possa... E o que agora com a redução de pessoal, então... Não está conseguindo ir com o tempo. Acaba demorando mais um pouco. Mas a gente está resolvendo isso. Agora, o aposentado indo lá, pedindo as suas informações, como qualquer um, é claro que a gente não vai passar informações do aposentado para outras pessoas, mas o aposentado quer ver sua ficha financeira, a sua pasta funcional, tudo está à disposição. Isso é permitido a ver, isso não tem soma de dúvidas. E também para pessoas que não são aposentados, são servidores ou que não fazem parte do quadro efetivo, também nós estamos lá. Quer saber o que nós pagamos esse mês? A gente tem um quadro, tem uns processos, pode ir lá pegar, vão tirar xerox, fazer o que quiser.
entendeu? Não tem problema nenhum não. Quanto que nós pagamos no ano passado, no ano retrasado, os processos estão lá, estão abertos para qualquer um olhar e indagar qualquer coisa. Isso, a gente não tem problema com isso, a gente disponibiliza. Bom, para a gente fechar ali às 16, presidente, então está bem encaminhado, voltando lá atrás na questão principal da nossa conversa aqui, e que é a preocupação de momento do aposentado e do pensionista, que é esses 2 meses aí para trás. Assim que a prefeitura efetuar esses parcelamentos, já o primeiro parcelamento, já é possível começar a efetuar essas diferenças, né? A prefeitura repassando essa diferença, a primeira parcela vai ser destinada ao pagamento de todos os aposentados. Nós vamos fazer as contas, olha, tem 800 aposentados, deu X no valor. A prefeitura mandou Y. Então esse Y vai ser pago dentro das proporcionalidades para cada aposentado. Eu não vou gastar esse dinheiro nem para pagar luz, nem para comprar água, nem um copo d'água, nem um comprimido para dor de cabeça. Vai ser para pagar os aposentados. Próxima parcela, mesma situação. Se der, se a prefeitura mandar um dinheiro suficiente, aí a gente já paga todo mundo, o mês inteiro. Entendeu? Eu só não vou me comprometer porque eu não sei quanto que a parcela vai dar. Isso que eu estava querendo. O valor fechado é quanto, presidente? O valor dá fechado. 3.500.000, 3.600.000. Tá? Aí a gente tem que ver com forma que a prefeitura vai pagar. Seria aí uma média de 1.200.000. É aí que a gente tem que ver como é que vai ser, se a prefeitura vai flexibilizar isso. Eu queria sentar com o Glauco, com o secretário de Fazenda, para saber qual realmente vai ser a situação desse parcelamento, né? Qual vai ser realmente o comprometimento do município. Se fosse 1 milhão e pouco, aí dá para pagar todo mundo, né? Aí a gente paga todo mundo. Mas a gente tem que ver o caixa, ver a questão do município para impactar tanto essa situação. Mas obrigatoriamente são 3 parcelas? Não possivelmente, vai depender da situação do município. Mas é começar a parcela a partir de junho. Então isso que eu estou falando, não posso me comprometer a pagar todo mundo agora, porque eu não sei quanto vou receber. Eu imaginava que eram 3 parcelas, alguma coisa que eu ouvi, e aí eu estou fazendo já essa conta aqui de... porque aí pode ser diluído também em mais parcelas, porque tem também a questão do imposto de renda que a gente tem que repassar para o município, que não foi repassado durante alguns anos. Outra coisa, né? Então esse valor, o Instituto... Nesse aspecto aí é uma dívida, então, do Instituto com a prefeitura. Com a prefeitura. Aí o que eu fiz? Eu falei, olha só, já que a gente tem esse débito aqui... Vai ter um abatimento. Abate no que vocês estão devendo. Te devo 3, você me deve 1, vamos abater e fica 2 e isso. Você fala mais. Porque eu também tenho que... Eu tenho que cumprir minha responsabilidade, né? Apesar de não ter sido uma dívida criada pela minha gestão, mas é uma gestão do município. Mas é uma dívida do Imprevive, né? Do Imprevive. Não é sua, é do Imprevive. Então ela passa a ser um problema meu, né? E eu tenho que resolver. Aí para até ter o certificado de regularidade de previdência, eu tenho que resolver isso. Resolver isso, eu tiro 3 pontos negativos do meu certificado. 3 pregos do caixão. Isso, aí já começa a melhorar. Então a gente vai caminhando assim. Agora, recebendo... E com certeza isso começa agora em junho. Começa agora em junho. Então eu espero, na primeira parcela, já fazer o pagamento, pegar essa parcela que foi repassada e repassar para os aposentados e pensionistas, né? Esperando depois o repasse normal para pagar o mês da competência, né? E posteriormente, com o final do pagamento dessas parcelas nesse exercício, eu possa pagar, como eu falei, começar a pagar em outubro, novembro, dezembro. Fazer um caixinha para poder pagar para adiantar o pagamento do 13º da galera, entendeu? E pagar assim, eu queria ver se eu conseguia no dia 20 de dezembro, dia 19 de dezembro, já pagar o 13º e o dezembro dos servidores, dos aposentados e pensionistas, entendeu? Para adiantar, para pelo menos ter uma recompensa do que eles passaram no ano 2016. Né? Infelizmente, a gente tem que... Recebe com juros, presidente? Não tem essa previsão. Né? Infelizmente, eu não tenho essa previsão de fazer o pagamento com juros. Né? Infelizmente, né? Se tivesse uma previsão, se tivesse um aspecto legal, poderia até ser feito, porque também não teve uma medida judicial em relação a isso, né? E infelizmente... eu vou ter que não pagar esses juros, né? Porque eu não tenho um aspecto legal. Se tivesse um aspecto legal, a não ser que o Ministério Público determine, né? Se eu tiver um aspecto legal, uma medida uma decisão, um cumprimento judicial, ou uma determinação judicial,
Porque, apesar da mediação do Ministério Público, até agora é amigável a negociação, digamos assim. Na realidade, é um termo de é? acordo. Quando a gente fala em acordo, não é uma coisa que seja de forma amigável, né? Certo. Então a gente tem essa dificuldade, né? Porque realmente eles mereciam receber isso com juros e correção monetária. Mas eu não tenho um aspecto legal para fazer isso. Como eu disse, eu só posso fazer aquilo que a lei determina que eu faça. Perfeito. Presidente, eu quero agradecer aqui sua presença aqui, sua participação, mandar um abraço aqui para o meu amigo Sérgio, que popularmente chamamos de Sérgio Pastel, um abraço para ele, né, que acabou de botar o comentário aqui, e agradecer os amigos que estão nos acompanhando aí via Facebook, e suas palavras finais aí para a gente se despedir aqui do nosso programa. Muito obrigado por esse tempo e esses esclarecimentos todos que o senhor trouxe aqui para a gente. Flávio, foi um prazer mais uma vez estar aqui, né? Eu sempre coloquei que nunca me deixei de vir ao seu programa, outro jornal que me indaga em relação ao Instituto de Previdência, sempre estive presente. Eu acho que abrimos a caixa preta, né? Como todo mundo falar que lá existia uma caixa preta. Eu falo por experiência própria, que era meio difícil a gente conseguir ter uma conversa, né? Tempos passados, como então comandava. A caixa preta foi aberta, né? E eu venho sempre que precisar, e eu venho sempre aqui para colocar essas novas situações. Como eu me comprometi, toda vez que houver uma situação nova, onde eu me debata junto com o Instituto de Previdência e o município em novas ações, eu vou vir aqui no seu programa para dar entrevista, para que as pessoas possam ficar informadas do que nós estamos fazendo, né, e quais ações que nós estamos fazendo. Então, para a gente aqui é uma honra estar com vocês. Eu gostaria também de mandar um abraço para todo mundo que participou do programa, um abraço também muito forte para todo mundo que está nos ouvindo, né, aos servidores públicos, aos aposentados, pensionistas, a dona de casa que está aí, que curte o nosso radinho, né, que sempre esteve presente. Eu trabalhei muito tempo em rádio também, e uma das maiores companheiras fiéis que nós temos na rádio são a nossa dona empreendedora, sobretudo nesse horário, né? As nossas empreendedoras, dona de casa, empresária, com dupla jornada de atividade aí, né? Que teria que ter uma aposentadoria especial, mas estamos correndo atrás dessa situação. Um abração para todos e espero que a gente possa, ao final de junho, chegar aqui e falar: olha, conseguimos, o parcelamento ficou em X, nosso cronograma vai ser esse, e nós vamos conseguir fechar o ano 2017 com o salário dos aposentados em dias, pagamento do 13º programado, enfim, para que todos os aposentados tenham realmente restabelecido a sua dignidade humana de receber o que é de direito daquilo que ele tanto fez para o nosso município. Porque a estrada que você hoje anda, o paralelepípedo que você está pisando, o asfalto, a escola municipal, o posto de saúde, os carros que você vê rondando na rua, o prédio da prefeitura, enfim, tudo isso que você vê foi construído por essas pessoas que hoje estão aposentadas. Com a graça de Deus, eu espero que essas pessoas restabeleçam a sua dignidade humana nos seus pagamentos e que possam andar de pescoço erguido e dizer: olha, isso aqui eu construí. E a vitória não é minha, mais uma vez eu digo, a vitória é de vocês, dos aposentados e pensionistas. Perfeito. Esse é o nosso presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito, meu amigo José Antônio Cardoso, a quem eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui. A gente vai aqui no intervalinho comercial para já retornarmos aqui com a nossa programação. Vamos lá. Nas óticas Relótica e Reloarte você encontra o Beleza, meu irmão? melhor por um preço melhor. Óculos de sol do seu grau, das melhores marcas. iPhone, HP, Victor Hugo, Wilson Hug e muitas outras. Lente de contato até para o mesmo dia. Depois eu vou trazer a outra utilidades para pagamento parcelado. Óticas Relótica e Reloarte, por novembro, um abração. Getúlio Vargas 59, Centro, Rio Bonito. Fones 2734 1730 e 2734-2490. Óticas Relótica e Reloarte. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM.
Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Conecte Internet, sua melhor conexão. Conecte, planos ilimitados, estrutura em fibra ótica, velocidade total, chega de cai, venha pra Conect, você vai gostar. Ligue 21 2747 2116. 21 2747 2116. Conect Internet, sua melhor conexão. Farmácia Santo Antônio, a tradição que evolui. Medicamentos, produtos de beleza, higiene, presentes e perfumarias. Facilidade e agilidade no pagamento das suas compras. Com o cartão de compras da Farmácia Santo Antônio, você pode pagar em até 40 dias ou parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros, pagando as parcelas na própria farmácia. Faça o seu cartão de compras. Farmácia Santo Antônio, 15 de novembro 209 e 129, Centro Rio Bonito. Entregas em domicílio. Fone 27340144. Farmácia Santo Antônio, a tradição que evolui. Muito bem, mandar um abraço aqui para os amigos aí que estão ligados no nosso programa. Vamos falar dos nossos aniversariantes. Já falei dos aniversariantes hoje? Acho que não, né? Então vamos aqui falar dos nossos aniversariantes para a gente finalizar aqui a nossa programação e ir embora para casa. Vamos lá. Bom, vou mandar aqui um alô para a minha amiga Elizabeth Figueiredo, né? Grande abraço aí para ela. Mãe da minha amiga Janaína e minha amiga Isabela. Minha amiga Lenise Melo, sucesso para você. Grande abraço. Meu amigo Paulo César Lucas, hoje completando mais um ano de vida também, né? Sucesso aí pro meu amigo Paulo César Lucas. Raíssa Trindade, um abraço para Raíssa. Meu amigo Marco Aurélio Pardal, morador da Praça Cruzeiro, abraço para meu amigo Marco Aurélio, colega de colégio municipal lá no tempo que a gente era garoto. Giane Amorim, filha do ex-vereador de Rio Bonito, Valmir Amorim, né? Um abraço para Giane. Juana Barcelos, a minha amiga Elisângela Carvalho, Martiniano Caires, Fernandinho de Deus, rapaz, que beleza, hein? Fernandinho de Deus. Marli Nascimento, Valéria Crevelares, abraço para você, Valéria. Júlia Santiago, Margarete Ronda, Cantianila Moreira, Rogério Gouveia, meu amigo Ramon Mendonça Pinto, um abraço aí para essa galera que hoje está completando mais um ano de vida, né? Sucesso a todos, beijo no coração. E já fechando aqui a nossa programação, vamos aí tocar uma canção aqui para a rapaziada que está hoje completando mais um ano de vida. Sucesso a todos, que Deus abençoe a cada um. Vamos aqui mandar aqui uma canção bem tradicional aqui, né? Vamos aí de Eduardo e Mônica, Legião Urbana, para os nossos aniversariantes. Vamos lá. Um dia irá dizer, existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do focinho do Eduardo que disse que é uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais visita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio todo só pensava em ir pra casa, quase duas eu vou me ferrar. Pra gente fechar aqui nosso programa, um abraço aqui, lembrando dos nossos colaboradores: Tem Frutas, Baeta Gás, Escola Criar, Ibli Curso de Idiomas, Gen Imóveis, Pé Bacana, Sport House, Padaria Guimexe, Fabinho Lava Jato, Gran Medicina Laboratorial e Farmácia Dois Irmãos. Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido.
tinha 16. Vamos agradecer aqui a moçada que está aí sempre nos acompanhando. Beijo no coração de todos. 16 horas, 1 minutinho. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Beijo no seu coração. Amanhã voltamos aqui com mais um programa Flávio Azevedo, né? Um abraço para a galera que está sempre nos acompanhando aqui, né? 1 da tarde, amanhã de sexta-feira, estaremos aqui de volta. Agora com as notícias de Rio Bonito e da nossa região para você. Beijo no coração de todos os amigos aí. É sempre um prazer grande recebê-lo. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, gente. Grande abraço, tudo de bom. Papai do Céu siga abençoando cada um nessa oportunidade. Valeu, gente. Até amanhã. Beijo no coração. Obrigado sempre pelo carinho da audiência de todos aí. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta com mais um programa Flávio Azevedo aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Valeu, pessoal. Abraço. Tudo de bom. Gente, como a Casa de Banho sabe fazer eu me sentir em casa, né? Eu vou lá e me fazem carinho, me dão desconto se eu pedir. Eu vou tanto lá que podia chamar Casa de Hermínia. Você